O prazer de receber aqui o angiologista e cirurgião vascular, o Raimundo Fagner, e o assunto interessa a você, tá certo? Ele é especialista e alerta para o cuidado com as varizes, principalmente no verão. Eu não sabia, e talvez você não, talvez até você sinta isso no dia a dia. Você sabia que no verão o calor pode aumentar ainda mais a sensação de desconforto para as pessoas que têm varizes? É isso mesmo. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o Dr. Raimundo Fagner. Nunca soube dessa relação do calor com varizes. Quer dizer que isso já está comprovado cientificamente, doutor? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Mix. Na verdade, o calor ele tem esse efeito de dilatar ainda mais os vasos que já existem, e essa dilatação dos vasos ela potencializa a sensação de desconforto que as varizes naturalmente já causam. Então, desde inchaço nas pernas, a sensação de peso, até o cansaço excessivo e a queimação, eles são extremamente potencializados, e principalmente numa cidade quente como a gente vive. Falava para você que eu acompanhava, né? E eu sou um homem que nasceu nos anos 70, então cresci nos anos 80. E a referência de varizes naquela época se falava mais para as mulheres, principalmente a questão estética, aqueles pontinhos chamavam a atenção, elas preocupadas ali com as próprias pernas. Mas se tem uma coisa democrática é varizes, né? Os homens também têm elas aí com muita facilidade. Por definição, o que é que causa varizes? Principalmente histórico familiar, tá? Ressaltando que as varizes são uma doença crônica, então é uma doença que a gente ajeita aqui, a gente equilibra ali, mas é um cuidado durante toda a vida. Então, o principal fator de risco é o histórico familiar. Então, se seu pai tem, sua mãe tem, sua avó tem, é melhor ficar atento, porque é o principal fator de risco desencadeante para as varizes. A gente soma isso, o sedentarismo, algumas profissões que fazem com que a gente fique muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Você perguntou para mim, você tem varizes, né? Porque eu fico aqui em média 2 horas, de tempos em tempos eu me levanto, dou uma circulada, mas quem trabalha muito tempo sentado está propenso a isso. Isso, e até você me falou, você tenta balancear essa sua rotina de ficar um pouco sentado com atividade física nos horários que você consegue. Então, é essencial que a gente tenha essa percepção de que a gente tem que colocar algum tipo de movimento no meio dessa rotina muito sentada ou muito em pé, porque aí a gente consegue prevenir o desenvolvimento das varizes e, consequentemente, melhorar o desconforto que é causado por toda essa patologia. Quando eu falei da democracia da varize, gente, assim que ela acomete qualquer pessoa, é porque os casos envolvendo os homens aumentaram, e durante muito tempo, ou por preconceito ou descuido ainda maior, eles escondiam, e quando procuravam o médico já estava no limite, né? Sensação de peso nas pernas, ele estava falando aqui também sensação de queimação. Olha que coisa terrível, né? E isso amplia-se agora no período do verão. Como é que trata varizes? Existem várias formas de tratamento, e graças a Deus isso aí foi ampliado de forma benéfica para os pacientes nos últimos anos. Desde a tradicional aplicação, que a gente chama de escleroterapia, até as medidas clínicas como atividade física, perda de peso, passando por medidas mais invasivas como o laser, que sem dúvida nenhuma é a melhor opção que a gente tem hoje no nosso arsenal, tanto laser para varizes grossas quanto laser para varizes mais superficiais. A cirurgia tradicional ainda pode ser lançada à mão, dependendo de cada caso, e outras modalidades como radiofrequência, como aplicação de espuma. Então existe uma gama de tratamentos hoje que a gente consegue fornecer ao paciente e fazer com que ele tenha o seu tratamento com o retorno mais possível para as suas atividades diárias. Varizes é coisa de pessoas com idade avançada ou jovem tem varizes também? Jamais. Se você perguntar, principalmente as mulheres, elas começam a surgir ali na adolescência. Na adolescência? Então, a puberdade, os pacientes do sexo feminino começam a notar os pequenos vasinhos na pele. E a gente fala feminino porque o masculino, ele está preocupado com outras coisas. Então, aquela variz estética para o paciente masculino que tem a perna cabeluda, ele não vai ver tão cedo. Então, ele começa a se preocupar com outros aspectos. Então, tradicionalmente, e a estatística nos fala isso, o homem ele sofre muito mais com varizes funcionais, então realmente ele demora mais a procurar o cirurgião vascular no consultório, mas hoje em dia isso vem mudando, porque graças a Deus existe uma preocupação com a parte estética e que faz parte da saúde
da gente, né? Você falou funcional, então é quando atrapalha o caminhar, por exemplo, é isso? Funcional é quando atrapalha a sua qualidade de vida. A qualidade de vida. Isso. Se você está lá deitado, está tentando descansar, mas sente o desconforto nas pernas, aquilo está te atrapalhando. Então, quando você está muito tempo sentado e você tenta andar e você começa, sente a perna travada, sente a perna pesada, sente dor, né? E em casos avançados, você pode ter feridas que demoram a cicatrizar. Então, tudo isso interfere diretamente na qualidade de vida. Eu tenho alguns amigos que não sabem, né? E eu já, obviamente, pelo contato com profissionais e por ler muito, quando quero relaxar, em alguns momentos eu coloco as pernas para cima também, fico ali de 5, 10 minutos, às vezes até descanso tanto que cochilo. E tá doido com perna para cima? Isso ajuda? É mito? O que é que você diria sobre? Ajuda sim. O principal sintoma das varizes, ele decorre do fato de que acumula sangue nas pernas. Então esse sangue ele demora a voltar para o coração. Por que acumula? Porque as veias doentes elas não fazem a função de umas veias sadias. Então quando você anda, você bombeia esse sangue de volta para o coração. O movimento faz isso. Isso. Quando você usa meia, você está empurrando de forma forçada esse sangue de volta para o coração. E quando você coloca as pernas para cima, a lei da gravidade te ajuda a voltar esse sangue para o coração. Ajuda, né? Então faz total sentido isso. Total sentido. Quer dizer que quem tem problema severo de variz, até mesmo deitado, ela vai estar incomodando. Pode incomodar, até mesmo deitado. Impressionante. Quando você faz um diagnóstico e a partir ali de cada caso é um caso, é isso que vai definir se vai ser o tratamento paliativo ou vai ser o cirúrgico? Não, o que vai definir, na verdade, é a utilização de exames complementares. O principal que a gente usa é o ultrassom com Doppler dos vasos das pernas. Então depende do calibre das varizes que a gente precisa tratar, depende da localização das varizes, depende da quantidade de varizes e depende, obviamente, se o paciente precisa retornar brevemente à sua atividade laboral, se ele tem condições de ficar um pouco mais afastado, em repouso. Quer dizer que varizes é algo incapacitante para o trabalho, dependendo da situação. Sim, em casos extremos que a gente tem dor até em repouso e que a gente tem ferida na perna, é completamente incapacitante. Olha aí essas informações, a gente está aprendendo mais aqui sobre varizes com o médico Raimundo Fagner, angiologista e também cirurgião vascular. Quem tem varizes pode fazer academia? Deve. Toda atividade física é benéfica para a saúde vascular. Obviamente que a gente tem que adequar algumas situações a alguns problemas, mas a academia, de uma forma geral, você fortalece a musculatura. Então, se você tem, vamos dar um exemplo, uma panturrilha bem desenvolvida. A batata da perna. Isso. Ela empurra o sangue de volta para o coração com muito mais efetividade do que uma pessoa sedentária. Eu entendo. Então, a atividade física, de uma forma geral, e a academia está inclusa, é sempre benéfico para a saúde vascular. Quem pode recomendar meia é o médico. A pessoa não pode ficar comprando meia por conta própria não, né? Exatamente. Existem diferentes graduações de pressão das meias e elas são escolhidas de acordo com o problema vascular. E existem pacientes que não podem usar meia, que são outros problemas que a gente identifica na consulta e no dia a dia acompanhando o paciente. Então, é uma recomendação médica e o ideal é que a gente identifique o seu caso e adeque o tipo de meia que você precisa usar. Quem está nos ouvindo agora e precisa fazer um exame porque está percebendo, é motorista de Uber, motorista, trabalha o dia a dia, uma parte do dia sentado e está com esse incômodo. Doutor, toda vez que eu vou sair do carro é um sofrimento, ando com dificuldade, demora um tempo para o corpo poder ter essa disposição, é sinal de que algo está errado ali com a circulação dele, né? Sentir dor não é natural. Sentir desconforto não é natural. O natural é que a gente siga as nossas atividades do dia a dia sem nenhum desconforto. Então, esse é o primeiro sinal de alarme, né? Então, se você não está confortável em alguma situação, você tem que procurar um especialista. E no caso das pernas, no caso de pacientes que têm esse tipo de atividade que você falou, é imprescindível que procure a gente, para a gente fazer uma consulta, identificar algum tipo de problema, porque todo problema que você resolve no início é muito mais fácil de ser resolvido. Muito bom. Doutor Raimundo Fagner, angiologista e cirurgião vascular, hoje alertando para essas questões envolvendo varizes e essa relação também com o calor. Doutor, obrigado pela presença. Se eu deixei de explorar algo aí que o senhor considere relevante, um recado final, a palavra final é sua. Eu agradeço o espaço. É importante a gente estar ressaltando que agora no verão esses sintomas eles tendem a piorar. Isso não quer dizer que o seu problema piorou, mas a percepção do problema ela vai piorar. E que agora é a hora da gente
identificar o seu problema e traçar logo uma meta de tratamento para que a gente possa sanar de vez esse problema de saúde e melhorar a sua qualidade de vida. Então, que é o principal, né? Tudo. A meta sempre é essa. Olha, vamos direto para as ruas da cidade, depois de conversar aqui com o Dr. Raimundo Fagner, angiologista e cirurgião vascular, direto para as ruas